A paz do Senhor, tudo bem? Você vai assistir a seguir a mensagem ministrada na celebração da família da manhã do último domingo. O tema dessa pregação nessa manhã é deixando-se encher pelo Espírito Santo. E esse tema, ele está diretamente ligado no livro de Efésios. Pode abrir. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Possivelmente eu tenha sido contagiado por causa da EBF. E a EBF, o tema era: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É possível. Mas esse texto aqui, veja aí que está escrito: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu fui pesquisar, e a tradução literal para enchei-vos do Espírito, e quem tem a Nova Versão Internacional, tem essa versão mais clara, ela vai falar esse tema: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Sem querer ser complicado e já complicando, é um imperativo passivo presente. Não ajudou nada, mas é simples. É imperativo porque é uma ordem, não é um pedido. Deus não está falando para nós pedindo: olha, você precisa deixar-se encher pelo Espírito. Não, isso é uma ordem. É imperativo. É passivo porque não depende de você. Você já deve ter ouvido falar assim: isso que você faz é passivo de morte ou é passivo de prisão. Você não determina se vai ser preso ou não. Você vai ser preso, alguém vai te prender. Você está passivo. É presente porque essa ordem, e esse no original grego, significa que é um ato contínuo. Portanto, imperativo, passivo, presente, nada mais é: Deus me deu e te deu uma ordem, e o que é Ele que vai fazer, então não depende só de você, mas é um ato contínuo. Ou seja, esse versículo ficaria assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito de maneira contínua. O que Deus me chamou a atenção, o pastor Paulo, presbítero Alexandre e demais igreja, nós incorremos no erro. O Zé Júlio deve lembrar que nós ouvíamos muito sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito. Eu sou dessa geração, do batismo no Espírito. E nós ficávamos empolgados. E a certo momento a gente acabava achando que o Espírito, pronto, já fez a obra, já fez naquele dia, naquela hora. Não, o batismo no Espírito foi naqueles anos, o batismo do Espírito é para o dia de hoje, o batismo do Espírito é ato contínuo. Mas aí tem uma boa notícia: não é algo que depende de mim, é uma ação espiritual. Eu vou mostrar para você o que eu e você devemos fazer. Mas o encher do Espírito, louvado seja Deus, é obra de Deus mesmo. Deus tem esse poder para nos encher de maneira contínua. E eu fiquei pensando assim, 4 perguntas. Quem é o Espírito Santo? Qual a missão do Espírito Santo? Como o Espírito Santo realiza sua missão em nós? E a última questão: mas afinal, como eu posso ser cheio do Espírito? Isso é para o final. O relógio está certo?
15. Amém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele vento. O Espírito Santo é a língua de fogo? Ou o Espírito Santo é uma pombinha que desceu lá em Jesus? Meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa. E você vai ver isso. Abra em João, no capítulo 14, verso 16. E aqui vai no chão toda a teoria de dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Olha o que diz João 14, 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para aqui. O original também, para outro Consolador, sabe o que é? A palavra outro aqui no grego é alon, e significa outro da mesma espécie. Veja, o homem e a mulher são da mesma espécie, mas nós somos diferentes. O homem é homem, com as características de homem. A mulher é mulher, com as características de mulher. Vai de novo, mais uma pá de cal para a ideologia de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. Foi Deus que fez isso. E em relação ao Espírito Santo, Jesus disse: olha, eu vou te dar outro da mesma espécie. É o mesmo, é Deus também. Consolador. A palavra consolador, nós lemos bem do grupo de oração naquela época. É Paráclito, que é advogado, mas é mais amplo. Paráclito, além de advogado, é conselheiro, é o que socorre, é advogado, é aliado, é amigo. Jesus está dizendo: olha, eu não vou estar convosco todos os dias fisicamente, mas eu vou dar a vocês outro da mesma espécie. Portanto, Deus, que vai ser o seu socorro, vai ser o seu advogado, o seu aliado, Ele é Deus em nós. Inclusive, essa palavra Paráclito, ela vai aparecer em 1 de João 2:1. 1 de João 2:1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um Paráclito, um advogado. Irmãos, nós estamos em dívida demais com Deus. Porque nós temos um advogado chamado Jesus nos céus. E nós temos um advogado chamado Espírito Santo na terra. Por isso que, quando nós ouvimos, não temas, é uma ordem, é um consolo para nós. Porque, olha, em outras palavras, eu, temos um advogado diante do Pai chamado Jesus Cristo, o intercessor maior. E temos o Espírito Santo de Deus na terra, um advogado na terra. Certa vez eu ouvi Zé Júlio, que Jesus, eu acho que ele tinha mel. Quando Jesus ficava perto de alguém, ou quando ele estava em algum lugar, acho que ele tinha mel. E todo mundo queria ficar perto de Jesus. O jeito de falar, a maneira de agir, acho que tinha mel. Provavelmente, se eu falasse para você que Jesus estaria ali em tal lugar, você largaria tudo aqui. Eu, inclusive. Porque nós queríamos, porque as pessoas que estavam próximas
Não tinha ninguém era tão parecido, ninguém jamais chegou a ser como Jesus. Falava bem. E em falar bem, não estou falando de retórica, eu estou falando de amor, carregado de amor. Jesus nunca pensou errado. Oh, meu irmão, que maravilha! E a gente pode falar assim, puxa vida, por que eu não nasci naquela época? Mas Jesus mesmo disse: eu vou dar a vocês outro igual, o Paráclito, aquele que vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Há um no nosso meio, Deus mesmo no nosso meio. E isso deve ser motivo para nós nos levantarmos nessa geração em confiança e dizer: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É ato de confiança, mas não é em palavras jogadas. Há uma condição. O Espírito Santo está na terra. Há uma condição, então, de nós nos apropriarmos, entre aspas, de nós sermos usados, porque o verso 15 desse texto que eu li, diz assim: se me amardes. Ah, meu irmão, o mundo não entende e nem pode entender que o que nós precisamos fazer é nos aproximarmos do Senhor. Mas então que fique claro para nós, o Espírito Santo é Deus em nós. Vire a página. E em João 16:5 seguintes, você vai ver sobre a segunda pergunta: qual a missão do Espírito Santo? A primeira, quem é o Espírito Santo? Você viu, é Deus em nós, é Deus na terra. Deus está na terra através do Espírito Santo. Mas então, qual é a missão desse Espírito? Aqui, Evangelho de João, capítulo 16, verso 5. Veja que contexto que está escrito aqui. Eu disse que Jesus tinha mel. E olha o que Jesus diz para eles: e agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Eles iam perder o mel. O meu título aqui, ele fala assim: as últimas instruções. Meu Deus. Às vezes eu fico me colocando no lugar desses discípulos. Oh, Jesus, você vai embora. O que a gente vai fazer? Quem vai nos orientar? Jesus. E Jesus percebeu. O coração ficou triste. Era esse o contexto. Irmãos, eu iniciei falando de dificuldades, o presbítero falou que isso já é antigo, e é mesmo. Mas a maneira que Satanás e o mundo têm de nos abater, e ele quer nos abater, ele quer nos dar uma tristeza, quer fazer com que nós acabrunhemos. Ah, sempre é assim, ah, não muda. Mas Deus nessa manhã quer que nós entendamos que o Espírito em nós vai nos confortar em todas as horas da nossa vida. Essa é a missão do Espírito. Mas vai continuar. Olha o versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E aqui a missão do Espírito: e quando ele vier, convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. O mundo não crê em Jesus. Meu irmão, nós estamos nesse mundo. Nós também fazemos parte desse mundo. Louvado seja Deus pelo Espírito. Foi o Espírito quem promoveu o convencimento da nossa vida para nós aceitarmos, mas isso ainda ocorre no mundo, é obra do Espírito. O convencimento do pecado. O convencimento da justiça. Abra Salmo 24. Salmo 24. Diz assim: este receberá a bênção do Senhor, versículo 5, e a justiça do Deus da sua salvação. Sabe por que eu quis ler isso? Que o verso 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Sabe o que é isso? Foi quando Jesus, subindo aos céus, entra nos céus. Meu irmão, o Espírito Santo nos convencerá da justiça, porque nós não teríamos condições de entrar no céu. O céu está fechado para aquele que não crê no Senhor. Por isso que ele diz: da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele está dizendo: olha, eu tenho autoridade, eu cumpri o mandamento, eu entrei nos céus, e em Jesus ter entrado nos céus, Ele abre a porta e inaugura a entrada dos santos nos céus. Esta é missão do Espírito e do juízo, obra do Espírito, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Satanás está julgado. Há uma grande notícia para mim e para você. Eu já ouvi isso, eu já disse isso, e vou sempre repetir. Quando Satanás te lembrar do teu passado, você pode dizer: sim, Satanás, é verdade, o meu passado é escuro, mas então eu vou dizer para você o teu futuro, e o teu futuro é no lago de fogo e enxofre. Está vendo que você e eu não temos motivos para nós ficarmos de cabeça baixa? Abra Apocalipse 20, verso 1. Eu não estou vendo o horário daqui. 11. Não entendi. Se me empresta, pastor, desculpa. Olha para onde Satanás vai. Apocalipse 20, verso 1, olha para você ver. E vi descer do céu milhares de anjos. E vi descer do céu Miguel. E vi descer do céu Gabriel. Não. O que diz aí? E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Satanás. Deus não deu nem nome, irmã Thelma, para esse anjo que vai prender a Satanás. Um anjo. Talvez Deus tenha falado assim: você vai prender a Satanás. Esse é o destino de Satanás.
versículo 10 do capítulo 20, olha para você ver. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso é obra do Espírito. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fiquei feliz agora. Aleluia, meu irmão. O Espírito Santo que mora em mim e em você fez essa obra, cumpriu essa missão. Que maravilha! Eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Obra do Espírito. Eu pedi a Deus para que nos renovasse mentalmente. Se Deus fizesse uma lavagem cerebral, entre aspas, em nós, que maravilha! Que nessa manhã Deus remova de nós todo pensamento contrário à sua palavra, todo acanhamento, toda falta de ousadia. Não! A igreja de Jesus, por causa do Espírito, é uma igreja forte no Senhor. Não são as crises, não são as circunstâncias que nos abaterão. Antes, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Isso é obra do Espírito. Você, meu irmão e minha irmã, não é, me desculpe usar o nome, um Zé Ninguém. Você é do Senhor. Você pode dizer: eu pertenço ao Senhor. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Mas enfim, o Espírito Santo tem uma missão em nós. A outra pergunta é: e como o Espírito Santo realiza a sua missão em nós? Abra Efésios, no capítulo 4. Eu gostaria de separar um tempo para nós orarmos. Alguns minutos. Efésios capítulo 4. Eu vou logo no 22. Olha assim. Obra do Espírito. Que quanto ao trato passado, vos, primeiro, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Primeiro, Paulo está fazendo uma alusão, uma comparação de roupa. Despojeis. O versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido ou do vosso entendimento. E terceiro, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmãos, para o Espírito Santo nos encher, já que eu disse que é uma ação sobrenatural, é algo que Deus opera, mas há algo que eu e você devemos fazer, é nos despojarmos, é reconhecermos que nós precisamos de Deus na nossa vida. Há uma lei na física que diz o seguinte: 2 corpos
não pode ocupar o mesmo espaço. Eu estando aqui, nesse lugar, nesse pedaço, você não vai poder estar aqui. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Meu querido, o Espírito Santo só pode nos encher se nós nos esvaziarmos. Sabe por que às vezes a gente estaciona na vida cristã? Estacionamos porque vivemos do passado, da experiência do passado, e deixamos as contaminações, e deixamos as coisas velhas ficarem enchendo a nossa vida. E como que você e eu queremos que o Espírito Santo nos encha? Não há possibilidade. Ou você fica cheio do homem velho, ou você vai deixar o Espírito te encher. É uma escolha. Veja, Deus vai nos encher e pode, e quer. João, na sua carta, diz assim: essa é a confiança que temos, que se pedirmos qualquer coisa conforme a sua vontade, Ele nos dará. Eu subi aqui com confiança, meu irmão, sabe por quê? Porque nós vamos pedir aquilo que Deus quer nos dar. Eu vou receber, porque eu vou pedir aquilo que Ele quer já não me dar. Aleluia! Essa manhã não sou eu nem você que queríamos que o Espírito Santo nos enchesse meramente. Não, isso é uma ação poderosa de Deus. A única coisa que eu e você podemos fazer é: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso urgentemente de Ti. Eu reconheço a minha podridão. Irmão, nós não somos santos pelo que nós fazemos. Nós somos santos pela santificação promovida por Jesus Cristo. E não somos pecadores, preste atenção, não somos pecadores porque deixamos ou fazemos pecado. Nós somos pecadores porque somos nascidos em pecado. Por mais que eu faça, eu sou pecador. Por mais que eu queira ser santo e fazer as coisas de Deus, e devo fazer, antes eu tenho que entender que é Deus que me santifica. Portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, porque também é obra do Espírito. Glorificar o Filho. Nós hoje glorificamos a Jesus, damos honras a Jesus, porque é o Espírito que operou isso em nós. E o que eu faço então? Eu reconheço, meu irmão, eu não gosto mais, Pastor Paulo, não faria o apelo mais assim: venha e aceite Jesus. Eu estou falando pessoalmente. Eu faria o apelo para quem não conhecer a Jesus: se arrependa e venha até Ele. Porque quem diz aceita Jesus é como se você dissesse: eu vou ver se cabe na minha agenda. E talvez eu até goste desse Jesus. Ou você se arrepende e se humilha e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Ou você barra a ação do Espírito. Eu fico impressionado em ouvir e falar isso. Meu irmão, nós estamos falando do Todo-Poderoso. Mas é Deus que bate a porta e aguarda que nós abramos. Isso é incrível. Imagine o
Todo-Poderoso não invade o teu coração nem o meu. Ele bate. A reação é minha. O que eu posso fazer, se é que isso também já não é ação do Espírito, mas o que eu posso fazer é: Senhor, eu me curvo a Ti. Não sou nada, Senhor. Perdoa os meus pecados. Transforma, Senhor, a minha vida. O Espírito quer nos encher nessa manhã. Ele está perguntando para mim e para você: você quer se encher? Você quer se encher do Espírito? Ele está aqui e pode te encher. Mas o que nós lemos: e não vos embriagueis com vinho. Você poderia colocar, em vez de vinho, dinheiro. Você poderia colocar, em vez de vinho, mágoa. Não tem como o Espírito encher-nos se outra coisa estiver no lugar. Por isso Paulo usa a expressão: deixai o velho homem. Irmãos, eu estou encerrando. Eu gostaria de dar a oportunidade aos irmãos de fazer essa oração. Paulo, no contexto de Efésios, ele está falando para uma igreja rica. Você já deve ter ouvido isso. Paulo é nascido em Tarso, na Cilícia. Essa cidade de Tarso é onde fica a Turquia. Também era um centro de cultura, também era rica. Paulo entendia bem o que era tratar com Éfeso, porque também era. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que Tarso também foi capital da província romana. Também Éfeso, Efésio, Éfeso também foi capital. Paulo sabia com quem ele estava lidando. Paulo sabia que no tempo onde ele morou, Paulo era de Tarsus, e você vai ver, mas Marcos, ele é judeu. Os pais de Paulo não eram judeus, mas foram expulsos do lugar. Paulo não nasceu em Israel. Nasce em Tarsus, é província romana, ele tem procedência romana, é judeu por parte de pai. Eu estou falando tudo isso para dizer que Paulo entendia o que ele estava falando para os efésios. E esse povo é aquele povo da carta de Apocalipse, que vai dizer: tem uma coisa contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É essa carta. Irmãos, o fogo de Deus, de Malaquias, fogo devorador, não é um fogo que nos destrói. O fogo de Deus, da sarça ardente, não destruía Moisés. O fogo de Deus, nessa manhã, não quer te e me destruir. Ele quer queimar aquilo que deve ser queimado.
Irmãos, o que Deus tinha de melhor, Ele deu. Se chama Jesus Cristo. E sabe o que nós temos a dar a Deus? Sim, os nossos louvores. Sim, as nossas gratidões. Sim, o reconhecimento que Ele é Deus por nós. E infelizmente, além disso, o que nós podemos dar ao Senhor são as nossas mazelas, as nossas limitações, e elas serão queimadas pelo fogo do Senhor. Fique em pé, por favor. Eu quero dar a oportunidade para você, meu irmão e minha irmã. Eu não vou pedir e não quero constranger ninguém. Mas pense aí. Eu não vou nem falar, não vou nem estender muito os dias. Esta semana, o que o homem velho fez? O que a mente estava pensando? Que atitudes você tomou? E você sabe, foi o homem velho, foi a mulher velha. O que tem movido o meu e o teu coração? Quais pensamentos? Eu não quero que você se exponha, mas nesse momento abra os teus lábios e fale para o Senhor: Senhor, Tu sabes, Tu conheces os meus pensamentos, Senhor. Tu conheces os meus sentimentos. É verdade, Senhor, que Tu sabes muito mais de mim, mais do que eu mesmo. Levante a sua mão. É apenas um gesto. É como se você dissesse diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores: Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. E gostaria, Senhor, até de entregar belos presentes para Ti. Gostaria de entregar até, Senhor, coisas boas. Mas, Senhor, estão aqui as minhas mazelas, as minhas limitações, crendo, Senhor, que Tu podes queimá-las. Crendo, Senhor, que Tu podes destruí-las. Porque eu quero, Senhor, nessa manhã, ser cheio do Teu Santo Espírito. Eu quero nessa manhã, Senhor, que Tu enchas o meu coração. Eu quero nessa manhã, Espírito Santo, que Tu tomes nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser. Senhor, nós queremos nessa manhã cumprir o Teu mandamento. E nós aprendemos, Senhor, que para o Senhor nos encher, nós precisamos nos esvaziar. Por isso, Senhor, nessa manhã, enche, Senhor, a cada um de nós. Enche a Tua igreja. Senhor, remove de nós toda arrogância de acharmos que vamos fazer isso ou aquilo. A Tua palavra declara: se Deus quiser, eu farei. Remove, Espírito Santo, toda disputa. Remove, Espírito Santo, todo rancor.
toda falta de perdão. Ah, Espírito Santo, enche-nos. Gostaríamos de oferecer ao Senhor sacrifícios mais agradáveis. E o louvor, Senhor, certamente é um sacrifício que o Senhor aceita. Mas antes disso, Senhor, nós queremos nos despojar, retirar, Senhor, toda a vestimenta antiga, diante do Teu altar. Pai, não há lugar melhor do que o Teu altar e a Tua presença. Nessa manhã, Senhor, aceita-nos, Senhor. Estamos aqui, eis-nos aqui. Espírito Santo, Tu podes agir. Nós abrimos o nosso coração, escancaramos o nosso coração. E mesmo, Senhor, se quiséssemos fugir, para onde iríamos nós? Mas nessa manhã nós queremos dizer, Senhor, não quero fugir de Ti. Eu quero o Teu Santo Espírito, Senhor. Levanta a sua mão e diga assim: Espírito Santo, pode me encher. Espírito Santo, pode me curar. Espírito Santo, pode me libertar. Espírito Santo, pode me preencher todas as áreas que Tu queres. Certamente, amado e doce Espírito, não sairemos daqui como entramos, porque a Tua palavra é poderosa. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.